Hoje vamos continuar, né, de que é feita a música, lá no capítulo 11, das páginas 140 a 147. Na semana passada, a gente já falou sobre algumas coisas sobre isso, e aí hoje a gente vai retomar nossa aula. Lembrando que eu deixei aqui os links dos vídeos que a gente já assistiu, nós já assistimos 2 aqui. Eu separei mais alguns aqui para a gente ir intercalando conforme eu for explicando para vocês o conteúdo que. Bom, então nós começamos a semana passada aqui no capítulo, né? Falamos sobre essas imagens, falamos também sobre as características do som, né? Que vocês deverão fazer como atividade programada aí. Falamos sobre os elementos da música, que é o ritmo. Enchemos aqui nossa apostila e falamos sobre a melodia, tá? Assistimos um vídeo. E hoje nós ficamos de retomar a parte da harmonia. Vamos falar sobre a harmonia e vamos também assistir um vídeo e aí a gente volta para a gente poder responder aqui essas questões. De harmonia, como visto anteriormente, a harmonia é quando duas ou mais notas de diferentes sons são ouvidas ao mesmo tempo, produzindo um acorde. A harmonia também está na combinação de duas melodias diferentes tocadas juntas, o que se chama de contraponto. Tá? Então, nós vamos assistir o vídeo para vocês entenderem o que significa essas melodias, duas melodias tocando ao mesmo tempo e como é que elas e como é que tocando essas melodias traz harmonia para a música, tá? Então agora nós vamos assistir o vídeo e depois a gente vem responder essas questões aqui, ok? Bom, então, olha só, assistimos lá essa música, né? Compositor alemão, Johann Sebastian Bach. Então vamos lá, vamos ver o que nós percebemos dessa música, né? Que tocou. Aí nós temos duas perguntas aqui. Quais elementos musicais você identifica nessa música? Bom, nós identificamos dois elementos. A melodia, vocês viram que tinham duas melodias sendo tocadas, né? E a harmonia, porque aí aconteceu uma harmonia entre as duas melodias, tá? Por causa dos instrumentos utilizados. A gente tinha dois tipos de instrumentos ali, tá bom? Então, o que nós vamos responder aí? Quais elementos musicais você identifica nessa música? Então, a presença das melodias, né? Por meio da harmonia dos instrumentos utilizados. Então, as duas melodias, que são os dois sons tocados pelos instrumentos, acabou tendo uma harmonia entre eles, fazendo com que a música seja legal no nosso ouvido, tá bom? Bom, quantas melodias a gente percebeu lá? Né? A gente percebeu duas melodias tocando simultaneamente, ou seja, tocando ao mesmo tempo. Né? Então, e a gente é possível também, né? Elas são tocadas ao mesmo tempo? Sim, elas são tocadas ao mesmo tempo, e a gente percebe duas coisas nela, né? Que elas são tocadas ao mesmo tempo, só que uma é mais rápida do que a outra. Vocês perceberam que o som vai tocando bem mais rápido no fundo, parece, e um outro instrumento tocando mais lentamente. Tá? Então, na resposta 2 aí, né, quantas melodias você percebe e se elas são tocadas ao mesmo tempo, a gente vai responder aí que a composição apresenta duas melodias simultâneas e a gente também consegue perceber que uma se movimenta mais rápido do que a outra. Tá bom? Então, anota aí na apostila de vocês, tá? E responda aí conforme a Pro está deixando aqui para vocês. Bom, né? Falamos sobre a escrita musical, os acordes, né? Como elas são colocadas aqui no pentagrama. Lembra que o pentagrama são essas linhas aí, um conjunto de 5 linhas.
onde o compositor vai escrevendo aí a sua música, certo? Bom, dentro dessa questão da harmonia, existem dois nomes, né, que a gente que tem na música, né? Um é consonância e o outro dissonância. A consonância ocorre quando os sons se combinam, causando ao ouvido uma sensação de repouso. A dissonância são quando os sons eles entram em conflito, causando uma impressão de tensão no ouvido. Tá? Então, agora, para ilustrar isso que a gente está falando, da consonância e da dissonância, nós vamos assistir essa música aqui, né? Vamos escutar essa música, chamado Prelúdio número 20, do Chopin. Tá? Então, nós vamos perceber aqui a consonância e a dissonância. Então, olha só, nós escutamos essa música, e aí, como que a gente pode identificar o que é consonância e dissonância? A dissonância é quando ele bate no piano com todos os dedos sem definir uma nota. Então faz tom, né? Então isso aí é meio agressivo para o ouvido, né? E aí a consonância é quando ele consegue tocar cada nota de uma vez, né? E aí o som parece mais agradável ao ouvido, tá? Então nós vamos responder aí e cada um vai ter que responder. Então, você percebe as mudanças de acordes nessa música? Será que a gente consegue perceber? Bom, eu quero dizer para vocês que é possível, né? Perceber por quê? Porque ele muda os acordes. Uma hora ele toca forte e depois ele toca bem lento. Ele vai tocando as notas uma de cada vez, entendeu? E logo no começo da música ele ele toca várias notas ao mesmo tempo. Então, a gente consegue perceber mesmo a mudança de acordes nessa música. Bom, para você, essa música apresenta melodia? Você acha que ela tem uma melodia? Lembra do que a gente falou sobre melodia? E aí você vai responder aí o que você acha, ok? Bom, como é que é o ritmo dessa obra? A gente percebe que às vezes é lento e às vezes é bem pausado, que a gente quase nem escutou, né? Então, é uma música, um ritmo bem lento, tá? E às vezes pausado. Então, isso é a resposta que a gente vai colocar aí, né? Como é que é o ritmo dessa música. Lembra que o ritmo ele vai determinando aí, né? O movimento da música. Então, o ritmo nesse caso é lento e pausado. Certo? Muito bem. Vocês viram que no começo da aula, né? Na abertura da aula, eu coloquei para vocês lá uma música tocada através das garrafas. A diferença aqui das garrafas, essa experiência aqui que eu vou colocar para vocês, é que lá as garrafas eram vazias, né? Tinha a ver com o tamanho da garrafa e o jeito que ela estava colocada. Vocês observaram que uma estava de ponta de boca para baixo e a outra de boca para cima. Então elas estavam presas num lugar. E conforme os músicos iam batendo a vareta, vocês viram quanta música eles conseguiram fazer baseado só na batida das garrafas. Só que aquelas garrafas eram sem a água, tá? E vocês também repararam que tinha na mão deles, na outra mão, tinha um chocalho que ia marcando o ritmo, né, da música, certo? Bom, a proposta de vocês é que vocês façam em casa, experimentem aí em casa fazer esse que a gente chama de piano de garrafa, tá? Você pega aí, ó, 5 até 10 garrafas, você vai colocar um pouquinho de água, em cada uma você vai aumentando o tanto de água. E vocês vão perceber quando vocês bater na garrafa, né, que o som muda. É possível você fazer uma música através dessas garrafas. O som de cada garrafa vai ser diferente. Então, façam em casa, cuidado aí, não vai bater uma coisa forte para quebrar a garrafa. Né? Vocês vão pegar aí as garrafas e colocar um pouquinho de água, vai aumentando, aumentando, até ela ficar mais cheia.
tá? E aí vocês experimentem tirar um som aí desse piano de garrafas. Fazer uma conexão, esse aqui é um palhaço Jerônimo, ele executa um número, né, onde ele apresenta, é um número musical com seu piano de garrafas. Olha só, nesse caso aqui, ele coloca as garrafas de penduradas. Tá? E aí vai tocando a música dele lá. Ok, pessoal? Então, um desafio para vocês para fazer em casa. Bom, vocês receberam nessa semana, essa atividade aqui, ó, em ação, tá? Página 148. Para vocês fazerem essa atividade, vocês vão precisar ouvir essa música aqui, chamada Mourão, tá? Que está nesse link que eu coloquei lá na atividade. Então, nós não vamos falar sobre ela hoje, vocês vão assistir, vão escutar essa música e vão tentar aí responder essas questões. E depois, na semana que vem, a gente pega um minutinho da nossa aula para a gente corrigir aqui, ver o que vocês responderam. Ok? Muito bem, gente. Essa composição aqui, Mourão, um compositor carioca, César Guerra Peixe, ele inovou na maneira como ele compôs essa música. Né? Porque vocês sabem que para compor uma música existem algumas convenções, as notas musicais, o jeito que escreve, enfim. E ele deu uma modificada nisso, e inventou aí uma técnica chamada dodecafônica. Tá? Dodecafônica é uma técnica de composição musical que utiliza um sistema de organização de alturas musicais com base em 12 sons e foge do sistema tonal tradicional. Então, ele compôs essa música e vocês vão escutar lá de uma maneira diferente do que é feito no convencional. Ok, pessoal? Muito bem. Mais adiante aqui, nós vamos falar sobre novas possibilidades. Esse compositor aqui, ele se chama John Cage. E ele trouxe duas maneiras inusitadas de compor música, porque para ele a música também estava nos sons do ambiente, tá? Então, eu trouxe para vocês para a gente assistir também essa apresentação aqui, que se chama Water Walk, né? E vamos assistir lá e depois a gente vem aqui responder essas questões aqui, ok? Vimos lá, né? Essa performance dele chamado Water Walk. Então vamos responder aí, cada um tem que responder a sua percepção, né? O que você entendeu. Então a primeira pergunta, para você essa obra é música? Se é, por quê? Né? Justifica a sua resposta. Você acha que é música ou não? E por que você acha que é ou não é? Tá? O que mais chama a sua atenção nessa apresentação? O que você achou mais interessante nessa apresentação do artista? Compositor, né? Quais elementos musicais, características do som são trabalhados nessa obra? A gente está falando sobre harmonia, sobre ritmo, sobre melodia. Nós falamos sobre as características do som também, de duração, intensidade, altura. Né? Então, tenta ver se você consegue perceber quais são esses elementos e quais são essas características nessa apresentação. E, além disso, também temos outras perguntas aqui. Quais os instrumentos musicais dessa composição? A gente pode pensar lá que não são exatamente instrumentos musicais, mas serviram como instrumentos musicais. Então, a gente pode listar aí na nossa apostila, ó, uma jarra d'água, um cano de ferro, apito, uma garrafa de vinho, um liquidificador, um pegador de gelo, 2 pratos, um peixe mecânico, um pato de borracha, um gravador, um vaso de rosas, um sifão, 5 rádios, uma banheira, uma panela de pressão e um piano de cauda. Tudo isso aqui, ele usou todos esses objetos aqui como um instrumento musical para fazer a sonoridade deles e aí compor essa obra aí que ele fez. Né? São esses os objetos que a gente viu ali na apresentação. Né? Essa apresentação também traz elementos de outras linguagens artísticas. Né? Quais são essas outras linguagens?
Então, a gente tem que concordar que sim, porque ele se vale também de uma performance cênica, né? Ou seja, ele está ali representando. Então, o movimento dele pelo palco, né, vai lá e bate, levanta, assopra, tudo isso é uma linguagem cênica, tá? Então, a nossa resposta aí deverá ser sim, porque ele se vale de uma performance cênica, ok? Bom, a composição se chama Water Walk, que significa algo como caminho da água. Você imagina por que o compositor deu esse nome para sua obra? Aí você é que vai responder aí da sua imaginação, do que você imagina, por que ele deu esse nome para a obra dele, certo? Seguindo aqui, nós temos também uma outra composição dele que foi muito polêmica. Ela é bem compridinha, mas eu vou mostrar para vocês um vídeo de como que aconteceu essa composição chamada 4 minutos e 30 segundos. É o nome dessa obra. Nessa composição, o pianista ele se senta em frente ao piano e não toca absolutamente nada durante o tempo exato de 4 minutos e 30 segundos. Para ele, né, para Cage, a música está nos ruídos do ambiente e dos sons feitos pela plateia diante da expectativa de um músico que se mantém paralisado. Tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho, só uma parte da obra para vocês, para ver como é que foi que aconteceu, e depois a gente responde aí, vocês vão responder essa questão, ok? Então, só um minutinho. Então, essa obra que a gente viu lá, uma parte dela, né, é exatamente, ele tem 4 momentos essa obra, e toda ela é assim, ele fica parado, marca no cronômetro dele lá os minutos, e ele passa o tempo inteiro lá no palco, né, durante esses 4 minutos e 33 segundos, sem tocar absolutamente nada. E aí o som do ambiente, porque as pessoas começam a ficar inquietas, e todo o som que é feito, as expressões das pessoas, né, o barulho que ele mesmo faz quando ele mexe ali no piano, para ele isso já constitui uma música. Então isso aí foi bem polêmico, né? Então aí você vai responder para mim, o que você acha que o compositor quis provar com essa obra, tá? Então você vai pensar, o que você acha que ele quis provar ficando lá 4 minutos e 33 segundos sem tocar nada, apenas levando em consideração o som, os ruídos do ambiente. Bom, pessoal, e para finalizar aqui o nosso assunto, nós temos aqui uma atividade também, que é para a gente escrever as características dos sons que eles sugerem. Temos aqui uma britadeira, que tipo de som que é, né? O canto de um pássaro, o folhas ao vento, violino. Então, vocês vão tentar responder essas questões aqui para mim, e manda para mim para eu ver como é que vocês responderam. E aí, na aula que vem, antes da gente entrar em outro assunto, a gente retoma a atividade que eu mandei e essa atividade para a gente corrigir. Pessoal, então, hoje nós ficamos aqui com esse assunto, encerramos esse assunto sobre a música, tá? Nós nos vemos na próxima aula e essas atividades aqui, e aí a gente entrar em outros assuntos. Ok? Então, até a semana que vem.